Deus abençoe todos e todas. Que o Senhor derrame muitas bênçãos no dia de hoje. Que o Senhor seja olhando cada um de vocês e que Ele tenha misericórdia, que Ele ouça as orações, que Ele ouça o clamor e que o Senhor veja as necessidades de cada um e que o nosso Deus esteja do lado de vocês, como a palavra dele diz, que o Senhor é como a nossa sombra do nosso lado direito. É isso que nós esperamos, é o que eu desejo e anseio, que meu Deus esteja do seu lado e que vocês possam desfrutar e possam receber da mão dele aquelas bênçãos maravilhosas, aquelas promessas. Nós hoje vamos continuar louvando o Senhor com as nossas reflexões e vamos olhar aqui em Mateus capítulo 11, do 25 ao 30. Nós vamos estar meditando em alguns versos preciosos, onde o Senhor Jesus Cristo ensina a sua doutrina, ensina para as pessoas e, além disso, ensina para nós também. E nós nos sentimos privilegiados de estarmos aqui, nos congregando todos deste jeito, com um só pensamento no Senhor, meditando na sua palavra e aprendendo da sua doutrina e também recebendo dos seus benefícios, das suas bênçãos. E por que não? Da manifestação dele com os milagres que ele tem para cada pessoa. Então, nós nos sentimos aqui muito abençoados pelo nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo, ensinando a sua palavra como sempre. Eles falavam para ele, diz a Escritura que traziam para ele as crianças e que os apóstolos ficavam bravos porque os pais das crianças vinham com as suas crianças e apresentavam eles para o Senhor para que ele impusesse as mãos neles. Então, os apóstolos tiravam eles de lá e não deixavam eles. E o Senhor, quando ele percebeu, disse que não, que deixassem eles. Ele falou, deixem que as crianças venham a mim, porque das crianças é o reino dos céus. Mas quando o Senhor disse que das crianças era o reino dos céus, ele não estava falando da idade. Ele estava falando que tinham homens e mulheres com coração de criança, que ouvindo a palavra do Senhor, eles iam se converter e eles iam fazer a vontade do Senhor. E por causa disso, o Senhor sempre disse que todos teriam que ser como crianças. Então, aqui no verso 25, o Senhor diz, naquele tempo, tomando Jesus a palavra, disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos. Essas coisas estava se referindo à doutrina pura do Evangelho, a palavra do Senhor ao reino dos céus. Eram essas coisas escondidas, ocultas dos sábios e dos entendidos, dos inteligentes. Diz que o Senhor, o nosso Pai, ocultou aquilo dessas pessoas e revelou para as crianças, para os pequenininhos. Diz, e as revelaste aos pequeninos. Eu volto a dizer, não eram crianças por causa da idade, mas crianças pelo coração, como foram os apóstolos quando o Senhor fez o chamamento para eles, que eles seguissem Ele. Diz que eles deixaram o trabalho dele, as casas deles, as famílias deles, eles deixaram tudo para seguir o Senhor. Como crianças, eles acreditaram no Senhor e estavam do lado do Senhor, desfrutando das bênçãos e da palavra dele, da revelação e da doutrina maravilhosa do Evangelho. Então o Senhor sempre comparou e dizia, todos têm que ser como crianças, como essas crianças, porque essas crianças se humilham. Essas crianças acreditam e confiam, elas não têm maldade, as crianças, e o Senhor queria que os homens e as mulheres tivessem esse coração de crianças, sem maldade, sem malícia, sem querer fazer maldade para os outros, sem enganar ninguém, sem mentir, sem fazer fraude, nem coisas que não pode.
Então o Senhor, por causa disso, dizia para o pai: Tu revelaste aos pequeninos, aos humildes, aos simples de coração, revelaste essa doutrina maravilhosa. E no 26 diz: Sim, pai, porque assim te agradou. Todas as coisas me foram entregues por meu pai. E ninguém conhece perfeitamente o Filho senão o Pai. E ninguém conhece perfeitamente o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho resolva revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Quando ele diz vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, ele fala, acreditem em mim, todos os que estiverem cheios de dificuldades, tristezas, dor, menosprezos, cheios de quando as pessoas humilham e blasfemam e quando elas caluniam os outros, então tudo aquilo vira um fardo pesado, um trabalho. Então as pessoas ficam cansadas, elas não têm paz, elas não têm alegria no coração, elas não sabem como resolver os problemas delas. Então o Senhor diz: vinde a mim. Todos os que estáis cansados, os que tiverem essas tribulações e problemas, e eu vos farei descansar. Diz, tomai sobre vós meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Então o Senhor estava fazendo o convite que tinham que tomar o jugo dele. Um jugo é um fardo, é uma coisa que se leva no corpo. Na antiguidade, aos animais e aos bois, colocavam em cima deles um jugo para que eles pudessem semear. E esse jugo tinha que ser bem distribuído entre os dois animais. Os dois tinham que ter a mesma altura, o mesmo peso, porque esse jugo era muito pesado. E se tinha um animal menor do que o outro, um ia sofrer o peso do jugo e ia morrer, não ia conseguir fazer o trabalho dele. Então o Senhor diz que ele diz: tomai sobre vós meu jugo. Isso queria dizer que como o Senhor também estava sofrendo, Ele estava padecendo por cada um de nós, sofrendo as humilhações e as perseguições por causa dele defender o povo e as pessoas que acreditavam nele, pelas pessoas que iam ser salvas. Então o Senhor diz, é um jugo. E também o sofrimento dele, depois do que estava esperando por ele na cruz do Calvário, tudo aquilo era um fardo pesado, um jugo muito poderoso, muito forte, que ele estava carregando nas costas dele. Então o Senhor estava ensinando para todos, como ele ensina para nós aqui, ele diz, tomai sobre vós meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Era fácil o fardo e suave o jugo, porque o Senhor é quem nos ajuda a levar tudo aquilo, os problemas, as dificuldades. Ele é o único que nos consola. Ele faz promessas para nós, Ele nos abençoa, Ele nos liberta, nos cura. Ele faz muitos milagres na nossa vida, nos dá paz, felicidade. Ele nos faz promessas formosas de coisas espirituais e também do material. Os dinheiros, a comida, a moradia, o vestido. Todas as coisas, Deus faz promessas para nós e Ele nos abençoa para que todos possamos desfrutar. E se nós temos tristezas, problemas, amarguras, doenças, Ele está lá pronto para nos ajudar, para que nós possamos levar esses fardos e dificuldades. Por causa disso, Ele dizia que era tão suave e leve o fardo, porque Ele ficou de nos ajudar. E vamos olhar aqui em Mateus 13. Em Mateus 13, no verso 16 e 17, que diz o Senhor diz, mas bem-aventurados sejam vossos olhos, depois que o Senhor faz as recomendações e faz o chamamento para todos, que todos levássemos aquele fardo e aquele jugo que Ele estava também levando, que Ele ia estar nos ajudando, o Senhor diz, mas bem-aventurados sejam vossos olhos. Ele estava falando para os apóstolos dele, mas também para as pessoas que ouviam Ele.
E dizia para eles: bem-aventurados sejam vossos olhos, porque veem. Veem o quê? O que eles estavam enxergando naquele momento? Naquele momento, eles estavam vendo o Senhor da Glória, o Rei de Reis. Eles estavam vendo o Salvador, o Messias. Eles estavam enxergando Ele, vendo Ele lá, que Ele estava trabalhando como um ser humano. Eles estavam vendo o Filho de Deus agindo como um humano, como qualquer outro humano. E o Senhor diz para eles: vocês são bem-aventurados, porque vocês estão me vendo, e vossos ouvidos, porque ouvem. Diz, porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, isso é verdade, porque diz que, em verdade, muitos profetas. Nós, quando lemos no Antigo Testamento, nós lemos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, nós lemos todos esses profetas e todos eles falavam e falam do nosso Senhor Jesus Cristo. E diz que eles, quando eles profetizaram ao respeito do Senhor Jesus Cristo e do Messias que ia vir no futuro, ao respeito daquele Salvador, daquele Rei perfeito que iria trazer paz e bênção para os corações das pessoas, que ia trazer felicidade para as pessoas, eles então desejaram conhecer esse Rei. Eles desejaram ver Ele e não conseguiram, só profetizaram e depois eles morreram. E ficou tudo na promessa. E com certeza, na forma de cada um pensar, eles imaginaram como ia ser esse Salvador, esse Messias que viria no futuro. Por causa disso, o Senhor diz aqui que muitos profetas desejaram ver o que vedes e ouvir Ele. Por outro lado, os apóstolos naquele momento e o povo, ele disse para eles: vocês estão me vendo e estão me ouvindo. Por causa disso, é importante que vocês acreditem, que ouçam o que eu estou ensinando para vocês. Acreditem em mim, porque de agora em diante, vocês vão ter que sair pregar e dar testemunho de mim e falar do reino dos céus. E vocês têm que fazer discípulos em todas as nações. Foi esse o trabalho que Deus deu para eles. E nós, depois que já se passaram mais de 2000 anos, nós continuamos lendo essas promessas e essas palavras bonitas do Senhor. E nós hoje temos sido evangelizados, temos ouvido a palavra do Senhor, temos vivido as experiências de estarmos na congregação de Deus, de ouvir a sua palavra, de ouvir a sua mensagem, de ouvir a profecia e ter essas experiências maravilhosas com esse Deus verdadeiro, com o Senhor Jesus Cristo, que nos deu do seu Espírito, nos deu dos seus dons espirituais e hoje nós desfrutamos. E nós diríamos como os profetas: bem, os apóstolos viram o Senhor. Nós hoje não vemos o Senhor fisicamente, mas de qualquer jeito nós temos o Espírito Santo e os dons e a manifestação dele. Enquanto que, quando ele esteve se manifestando na terra, os apóstolos dele e as pessoas viram o Senhor, mas não entenderam ele, não valorizaram ele, não deram aquele valor que ele merecia, aquela honra. Mas hoje nós valorizamos o Senhor e damos a honra e a glória para ele, porque nós vimos a mão poderosa dele nas nossas vidas. Então, todos vocês que estão me ouvindo, vocês também vão receber a bênção de Deus e vocês vão viver experiências maravilhosas com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, continuem lendo a Bíblia, continuem orando e pedindo para Deus. Leiam os Salmos, porque nos Salmos tem muitas orações, tem muitas palavras que falar para o nosso Deus. E lá vocês vão aprender a orar para o Senhor, louvar e glorificar o nome dele. Então, meu Deus, abençoe vocês grandemente. Neste dia vamos estar orando. Bendito Dios Todopoderoso, grande eres, Señor, y digno de suprema alabanza. Bendito por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra, por tu misericordia, por tus promesas que son fieles y verdaderas, por tu palabra y tu misericordia y tu amor para con todos nosotros. Padre Santo, nosotros pensando y sabiendo
y creyendo que tú eres un Dios de amor, que eres un Padre perdonador, te pido, mi Señor, en este momento, que tú extiendas tu mano poderosa sobre todas las personas, sobre todo hombre y toda mujer, niños o ancianos que estén enfermos, todos los que necesitan de ti, necesitan su salud y tienen diversas enfermedades, también espíritus malos que los atormentan, espíritus inmundos que los quieren inducir a suicidarse, a quitarse la vida. Señor, reprende todos estos espíritus, personas que son atormentadas por espíritus malos, por demonios, personas que oyen voces, que ven visiones, ven espíritus malos que los atormentan y oyen voces que los atormentan también. Te pido, mi Señor, que tú libertes, que tú reprendas a estos espíritus malos, que tú reprendas al enemigo. Reprende, Señor, toda obra del diablo, toda maldición del diablo, y dale paz, alegría y felicidad a cada ser, a cada persona. Libértale, Señor, sánale, Señor, escucha sus oraciones, mira, Señor, su dolor, su problema, su dificultad, su tristeza. Guárdales, protégeles, Señor. Y también tu mano poderosa bendiciendo en la parte económica, en lo material. Bendíceles, Señor, que no les falte la comida, que no les falte el dinero, que nada les falte. Guárdales y protégeles también, porque hay conflictos y desavenencias, hay incomprensiones, pleitos. Señor, todas estas cosas, Señor, rompe todas estas cadenas y todas estas ataduras diabólicas y dales paz, dales alegría y felicidad. Bendice a cada uno, Padre Santo, y limpia y liberta, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos todo, para la honra y la gloria tuya, Señor. En este momento estamos aquí para alabarte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos estar cantando para o Senhor coro que tem o título de Cantai Vitória, o coro 163. Coro 163, Cantai Vitória. Vamos cantar para o Senhor. Todos vamos cantar para o nosso Deus. Cantad victoria, la palabra del vencedor. Cantad victoria, venceremos por fe y amor. Si vienen pruebas y afán, miremos al capitán, quien es el Salvador, en victoria nos guiará. Cantad victoria, la palabra del vencedor. Cantad victoria, venceremos por fe y amor. Si vienen pruebas y afán, miremos al capitán, quien es el Salvador, en victoria nos guiará. Agradecemos ao nosso Deus, que meu Deus abençoe todos grandemente. Eu mando muitos abraços e beijos para vocês. Deus abençoe.